começar, pessoal, para falar de um tema que é muito comum na clínica. De cada 10 pessoas que eu recebo lá, 8 têm situações com ansiedade ou desdobramentos da ansiedade. Então, existem pesquisas, né, que falam que o nosso país é o país mais ansioso do mundo, e é verdade. Viver aqui, como a gente diz, não é para amadores. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, como isso nos impacta e como isso acontece de uma forma que a gente nem percebe. Eu vou passar umas imagens para vocês e o que desperta isso quando você vê. Talvez vocês nunca tenham passado por essa situação. Eu espero que não, eu já. Tem uma outra imagem, não sei se dá para ver bem? Dá, né? Imagina receber uma mensagem dessa do chefe, passa no RH? Ou, acho que essa também é bem comum, quando acaba a bateria do celular, né? Hoje em dia a gente está tão conectado, né, que parece o fim do mundo quando a gente não tem bateria no celular. E cada uma dessas imagens pode gerar em você uma ansiedade diferente. Basicamente, a gente lida, né, com 3 tipos de ansiedade. Tem até mais, mas vamos ficar em 3. Tem a ansiedade que eu vou tratar hoje, que é uma ansiedade mais ligada à nossa saúde mental. Tem a ansiedade natural, a ansiedade antecipatória, mas ela é natural, que é a ansiedade que nos motiva, a ansiedade que, né, por exemplo, quando a minha neta foi nascer, aquela expectativa. Não tive crise de ansiedade, não tive crise de pânico. E tem a ansiedade que as escrituras falam, que a gente vai também falar um pouquinho aqui. Tá? Mas eu trouxe essas imagens justamente para falar para vocês que, dependendo da situação que a gente vive, alguns gatilhos são acionados. Alguns gatilhos que muitas vezes a gente não tem consciência que eles estão ali. E o que a gente chama de gatilhos... Não sei se está muito alto, todo mundo está... Minha voz é muito alta, né? O que a gente chama de gatilhos, o Augusto Cury, que é um psiquiatra, um escritor, né? Escreveu muitos livros, ele chama de janelas killer. Então imagina a sua mente cheia de janelinhas, mas algumas dessas janelas são janelas killer. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Coloquei. Então essas janelas killer, como ele diz aí, são arquivos mentais traumáticos que produzem pensamentos distorcidos, sabotadores, pessimistas e acelerados, que podem ser acessados mais de 2.000 vezes por dia, provocando ansiedade, insegurança e fadiga emocional. Então, uma pessoa que sofre com ansiedade crônica, ela tem essa situação. É como se abrissem janelinhas na sua mente e elas vão trazer eventos que você já viveu. Talvez você não se lembre desses eventos. Talvez você não se lembre dos traumas que estão provocando a sua ansiedade, mas está acontecendo. O seu corpo sente isso. Existe uma parte dentro do nosso cérebro que a gente chama de amígdala. Ela tem 2 centímetros só. Mas é essa amígdala, que dispara em 3 centésimos de segundo. Ela dispara o alerta para dizer se você está em perigo ou não. Por isso que quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela nem sabe por quê. O corpo treme, o coração dispara. Quando a gente passa por alguma das situações ali das imagens, né, quando você passa o cartão da não autorizado, aquele calafrio, aquele medo, aquela angústia, é muito rápido. É algo muito bom quando funciona bem. Imagina na natureza, né, você em perigo, e o seu corpo entra em modo de luta ou fuga. Não precisa nem ser na natureza, não. Às vezes alguém está para te agredir, alguém, né, invade a sua casa, o seu corpo se posiciona para enfrentar aquele perigo. Então, tem uma enxurrada de hormônios que correm pelo seu corpo. O seu corpo ele fica tenso, porque se você precisar lutar, você vai ter que ter força para fazer. Ou, dependendo da situação,
o corpo vai agir de outra forma, que é a fuga, luta ou fuga. E a fuga você vai ter que ter uma quantidade de sangue em partes diferentes do corpo. Nessa luta ou fuga, irmãos, o nosso cérebro ele funciona de uma forma diferente. Pensa que o nosso cérebro tem 3 partes. A parte mais primitiva que a gente chama do cérebro é a reptiliana. É ali que se concentra toda essa sensação da ansiedade. Ali você não precisa pensar com muita clareza, você não precisa tomar decisões muito elaboradas, porque você luta ou foge, não tem muito para onde correr. Ali é o pior lugar para tomar decisões na sua vida. Então, muitas vezes, né, quando a pessoa está nervosa, o que a gente faz? Que não funciona para nada, no sentido científico, mas mentalmente funciona. Dá água com açúcar. Na verdade, água com açúcar não funciona para nada, mas é só uma forma de distrair a sua mente para algo que você não estava pensando. Você toma aquela aguinha doce, que não é comum você tomar água doce, né? Daquela forma. E aí, então, a gente baixa aquele nível de ansiedade e o sangue volta a fluir pelo cérebro. E aí a gente volta a ter acesso à parte límbica do cérebro, que é das emoções, você começa a sentir melhor, e a parte do neocórtex, que é a parte responsável pelos pensamentos mais elaborados. Então, tudo isso acontece em 3 centésimos de segundo. Então, muitas vezes, quando você tiver com alguma ansiedade, não se culpe, porque é um processo muito automático. É um processo que você não tem controle algum. O que nós vamos ver hoje durante a palestra é que existem formas de você diminuir essa intensidade. É isso que a terapia faz. Ela te ajuda a olhar para dentro e você ter ferramentas para lidar com isso. Algumas pessoas têm uma tendência maior a terem ansiedade, outras menos. Mas a verdade é que ninguém escapa. Em algum momento você vai ter um evento mais ansioso na sua vida. E aí eu coloquei esses 2 versículos bíblicos, porque quando a gente vai para a Bíblia, às vezes gera um conflito. Dependendo da maneira como você lê, como você enxerga, e quando você vê, por exemplo, em Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pois pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então, muitas vezes a gente lê um versículo desse e fala, mas como que eu não vou ficar ansioso? Como que eu não vou ficar ansioso com o imposto que eu tenho que pagar daqui a alguns dias? Como que eu não vou ficar ansioso se meu filho está doente? Como que eu não vou ficar ansioso se está tendo mudança no meu trabalho? Como eu não vou ficar ansioso se a minha conta está zerada? E aí tem as palavras de Jesus em Mateus 6:25 que diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, eu confesso que às vezes eu li essa escritura e falei assim, tá. E o que eu faço então? E o que eu faço com esse sentimento aqui dentro? O que eu faço com a minha insegurança? O que eu faço com tudo isso que faz o meu coração disparar sem eu ter nenhum controle? Muitas vezes na minha vida eu questionei Deus sobre esses versículos e tantos outros que falam de ansiedade. E dependendo do contexto que você está, né, dependendo do contexto evangélico, ainda você vai ouvir dizer que, olha irmão, você está ansioso é pecado. E a gente precisa saber distinguir o tipo de ansiedade que de fato é pecado. Essa ansiedade que eu vou tratar com vocês aqui é uma ansiedade que nós experimentamos no nosso dia a dia. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, dos apóstolos, com um olhar mais clínico, talvez você identifique ali alguns sintomas de ansiedade. Então é importante a gente ter essa clareza hoje, para a gente não se tornar leigo, para a gente ter mais ferramentas para lidar no dia a dia e para que a nossa fé, de alguma forma, também seja fortalecida, para que a nossa vida tenha mais qualidade, para que a gente, de fato, não se sinta anormal. Às vezes eu recebo pessoas na clínica que elas dizem, eu acho que eu estou ficando louco, porque acontece isso, são todos sintomas de ansiedade.
As pessoas não se sentem normais porque têm ansiedade. E é a coisa mais natural do mundo. O que não é natural é que você persista com esses sintomas mais agudos pela sua vida toda. É preciso fazer alguma coisa. É preciso cuidar. Seja com terapia, seja com outras alternativas, um esporte, até mesmo remédio, em alguns casos. Mas é muito importante a gente ter esse entendimento, irmãos. Tem um outro versículo bíblico que o pastor inclusive usou, acho que no sermão dele no domingo passado, e eu gosto muito. E eu quero fazer um questionamento com vocês. Filipenses 3,12, né? Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu frisei o esquecendo-me ali, porque o nosso cérebro não foi feito para esquecer. Agora, imagina o conflito, né? Como é que eu olho então para a Escritura, onde Paulo diz que ele esquece e avança para frente? E aí a gente vai pesquisar nos textos originais, esse esquecendo-me também tem o sentido de processo, tem o sentido de não de apagar da memória, mas deixar de dar atenção. Então eu deixo de dar tanta atenção para aquilo e continuo avançando naquilo que eu gostaria, naquilo que eu espero para a minha vida. Às vezes, irmãos, a gente faz algumas avaliações e percebe que a gente não está onde a gente gostaria de estar. Eu não estou no meu melhor emprego, talvez eu não seja um melhor pai do mundo, talvez eu não seja o melhor cristão do mundo. E aí a gente começa a entrar no que o Augusto Cury falou, nas janelas killer. E aí você começa a se lembrar de eventos que confirmam que você é uma pessoa péssima mesmo. Né? E aí começa o que a gente também chama de viés de confirmação. Você começa a anotar na sua vida vários e vários sinais de que você realmente não vale nada. E que você, de fato, é uma pessoa horrível. Então, este exemplo aqui de Paulo, de esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é muito interessante. E é um dos pontos que eu quero tratar com vocês. Eu preciso direcionar a minha mente de forma intencional para o que eu gostaria. Aqui eu tenho o privilégio de ter alguns pacientes aqui comigo hoje, e eu sempre falo isso para eles, que a minha terapia é voltada para o positivo, para o presente, para que você tenha ferramentas para lidar com o seu passado de uma forma melhor, de uma forma mais justa, de uma forma mais compassiva para você. Nós somos os nossos piores carrascos. O tempo todo a gente está se culpando, o tempo todo a gente está encontrando falhas. E não é isso o que eu, como terapeuta, gostaria de ver os meus pacientes passar, e pelo menos não é isso que eu enxergo na Bíblia, nas Escrituras. Existe uma outra escritura que também é uma forma de melhorar, de ter mais qualidade de vida na nossa vida em relação à ansiedade. Eu só peguei esse versículo porque ele basta. Lançando sobre ele, ou seja, lançando sobre Jesus, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para mim, a vida inteira, foi confiar. E isso é uma coisa que eu preciso olhar sempre. E confiar num Deus soberano, quando você está com as suas contas atrasadas, é desafiador. Ou quando você é empreendedor, você não sabe quando você vai receber naquele dia. Ou quando tem alguém doente. Então, para alguns talvez seja muito fácil. Para mim, nunca foi. E quando a gente olha também no texto original e a gente vê o que significa lançando, é de fato atirar. Imagina você pegar a sua ansiedade, transformar ela numa bola e você atira para Jesus. Isso aqui
é a minha ansiedade, isso aqui são as minhas preocupações. Só que a gente só atira algo de maneira intencional, consciente. Então eu preciso agir de uma forma a movimentar as coisas, porque muitas vezes eu recebo pacientes que falam, não, estou acostumado já. Toda vez que eu vou fazer algo novo eu tenho crise. Não, não é normal. É normal, toda vez que eu vou falar em público, as minhas mãos tremem, eu transpiro, o meu coração disparou um pouquinho aqui, mas já passou. Não é normal que você aceite a sua ansiedade com esse tipo de sintoma. Então, a atitude em confiar em algo, em alguém maior que você, talvez nem todos aqui sejam cristãos, mas para mim funciona assim. Então eu estou dizendo para vocês o que funciona para mim. Imaginar que existe alguém que cuida de mim, que sabe as minhas necessidades. Eu não preciso fazer tudo, porque às vezes eu nem sei o que fazer. Eu faço o que está dentro das minhas possibilidades. Aí então o resto é com o Senhor. E isso me ajuda a manter a minha ansiedade sob controle. Então eu preciso ter uma atitude mais ativa para lançar essa ansiedade aos pés de Jesus. É assim que tem funcionado para mim. Uma outra forma também, e aí eu quero trabalhar o que Viktor Frankl disse. Esse Viktor Frankl, deixa eu ver se tem um slide, acho que tem. Vamos lá. Maravilha. Esse foi um neuropsiquiatra que ele passou pelos campos de concentração e ele sobreviveu no nazismo. E ele diz num dos livros dele, que chama Busca por Sentido, se eu não estou enganado. Ele fala que aqueles que sobreviveram, todos tinham um sentido para a vida. Eles tinham planos para o futuro. Então, aquilo é obviamente que dependia também, né, se o soldado de repente encarava lá com a cara de um e simplesmente atirava. Mas todos os que sobreviveram junto com ele tinham um sentido para a vida. Eles tinham alvo, eles tinham sonhos, metas. E esse Viktor Frankl, ele é o criador da logoterapia, que é uma das bases que eu trabalho lá também, porque a gente precisa de sentido, irmãos. Por que eu venho na igreja? Por que eu estou aqui hoje? Tenho muitos amigos aqui que estão aqui só porque são nossos amigos. É um sentido que eles deram. Por que você faz o que faz? Por que você está casado? Por que você tem filho? Se a gente não tiver respostas realmente muito profundas sobre isso, chega um momento que a gente desanima, nada mais faz sentido. A vida perde o sabor, a vida fica cinza. Então, essa frase dele, né, quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Tem situação que você não vai mudar. Falecimento de alguém, uma doença. Quantas vezes, né, a gente tem no grupo da igreja pessoas que precisam de oração e nem sempre elas alcançam o que elas buscam, nem sempre a cura vem. Então, nós precisamos mudar a nós mesmos. E sempre, irmãos, no sentido de ação. Toda a terapia que eu busco fazer, ela é no sentido da ação. E uma outra palavra que eu gosto de usar, de ressignificar. Eu dou um significado novo para algo que está acontecendo na minha vida. Tem uma parte na Bíblia que é interessante de ressignificação, de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos. A história é longa, né? Mas ele era o preferidinho, né, do pai, e os irmãos com ciúme acabaram vendendo ele como escravo. Passaram-se anos, ele se tornou o maioral lá do Egito, só abaixo do faraó. E aí um belo dia chegam os irmãos dele lá pedindo ajuda, porque estavam passando fome. Mas eles já não reconheciam José, né? Já tinha passado-se muitos anos. E aí eu penso, e se eu fosse José nessa hora? E se você fosse José? O que você ia falar para os seus irmãos? Agora vocês precisam de ajuda. Vocês não estão lembrando quem sou eu? Mas José, ele ressignificou o que aconteceu com ele. Ele podia ter ficado amargurado, ele podia ter ficado ressentido, ele podia ter se vingado. Não, vocês vão sofrer agora aqui, vocês vão ficar como escravo também.
Mas essa frase, né, o que ele diz aí em Gênesis 5, 50, 20, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Ele já tinha ressignificado dentro dele. Ele já tinha mudado o sentimento. Ele já tinha transformado o que aconteceu com ele, que foi horrível, em algo que ele podia suportar. E direcionando para Deus. Pode ser que você que está aqui hoje não tenha nenhum desejo de espiritualizar isso aqui que eu estou te falando. Mas você pode simplesmente ressignificar a sua vida para algo bom. Seus filhos, sua esposa, sua mãe. Olhar para a vida com menos amargura. Porque a vida muitas vezes não é justa. A vida nem sempre é justa. E esses infortúnios acontecem com todo mundo, comigo, com vocês. A Miriam começou a faltar a voz hoje, imagina. Quase que eu tenho que falar parte dela aqui. Mas todo mundo tem problemas. Nós temos problemas, nós temos desafios. Mas é uma escolha consciente eu ressignificar. Eu dar um significado novo para a minha vida. Então, o que eu, caminhando para o final, eu quero deixar isso bem colocado sobre o que significa ressignificar. É reinterpretar experiências à luz de uma nova perspectiva. É quando você olha para algo que causou dor e, em vez de deixar que aquilo continue moldando a sua identidade, você escolhe dar um novo significado. Não é apagar da memória, mas é transformar como aquilo atua em você. E eu quero convidar cada um de vocês a ressignificar 3 partes da vida. Só. A dar um novo significado. Primeiro com Deus. Eu não sei como é que é a sua relação com Deus. Às vezes a gente vê Deus como carrasco, às vezes a gente vê Deus como distante, às vezes a gente vê Deus como algo tão inacessível. Mas talvez seja um momento de você buscar se aproximar. Talvez seja o momento de você criar uma relação de amor com esse ser que te criou, que te deu sentimentos, vontades, desejos, sonhos. Um outro ponto que eu gostaria de pedir, de convidar para que você ressignifique é com o teu próximo. As pessoas que você convive em casa, seus filhos, seus colegas de trabalho. Às vezes a gente projeta a nossa ansiedade, as nossas dores, as nossas angústias, culpando o outro. Teve uma paciente que falou para mim, nossa, 90% dos meus problemas tem a ver com meu pai. Eu falei, e seu trabalho é quantos por cento? Aí ela foi falando, deu 200%, porque não cabia, né? Para chegar a 100%. Então, muitas vezes a gente faz isso, né? Se fulano melhorasse, a minha vida ia melhorar. Mas uma das palavras que a Miriam usa bastante, eu acho que até no livro, é a autorresponsabilidade. Você é autorresponsável por cuidar de si. Não há vitimismo. Às vezes a gente quer agir como criança, né? Quer que alguém pegue a gente no colo. Não, vem cá, tá tudo bem. E não vai chegar a isso. Então, ressignificar a relação com o outro é ter paz em si mesmo também. E, como eu estava dizendo, essa ressignificação com você. Se perdoar. A gente não se perdoa quase. A gente não se acolhe. E não é passar a mão e dizer, não, eu posso fazer o que eu quiser, tá tudo bem. Não é isso, irmãos. Mas grande parte, eu acho que a maioria de nós tem problemas em se perdoar e seguir adiante. Em dizer para si mesmo que é capaz. Em dizer para si mesmo que é uma pessoa que está tentando viver bem. Que pode ser muito boa em vários pontos da vida, em vários pilares da vida. Então, nós podemos ressignificar a relação com a gente. A gente pode se acolher, a gente pode olhar para o passado de uma forma melhor, a gente pode olhar para os nossos pais de uma forma mais gentil. Nem sempre eles foram tão bons como a gente gostaria, não é verdade? E a gente pode olhar para Deus, acima de tudo, entendendo que Ele nos ama e que mesmo que eu não entenda todas as coisas, um dia, talvez, né, vai chegar esse momento, eu vou entender, eu vou ser acolhido. O dia em que não vai haver mais lágrimas nem dor. Enquanto isso, irmãos, a gente vai tentando fazer o nosso melhor aqui.
Enquanto isso, a gente vai tentando se aproximar das pessoas que a gente ama. E para terminar, eu quero deixar mais uma frase. Deixa eu ver se vai. Do ressignificar já foi. E aí deixar esse desafio para vocês. Você tem ressignificado ou apenas revivido a sua dor em silêncio? Que história você tem contado a si mesmo, a si mesma, sobre quem você é? Então, meu convite é para que você possa ter essa compaixão com você hoje. Para de contar historinhas sobre a sua vida que não te ajudam. E para fazer essa transição para Miriam, a Mi é uma pessoa que teve que fazer muito isso. Muitos de vocês conhecem a Mi. A Mi passou por vários desafios que fizeram com que ela escrevesse o livro. Eu nunca vou esquecer quando eu ia visitar ela, acho que ela vai contar isso, mas quando ela estava internada lá, e ela dando terapia para as pessoas lá, estava lá, cheia de dor de cabeça, e tinha umas 3, 4 enfermeiras lá, fazendo terapia de grupo. Então a Mi teve que ressignificar muita coisa na vida. E eu sou muito grato por ela, muito grato por participar desse momento, por vocês, nossos amigos, nossos irmãos estarem aqui. Todos vocês são muito especiais para a gente, viu? E é isso, eu queria convidar a minha excelentíssima esposa a estar aqui conosco. Obrigado, pessoal. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Se tivesse a possibilidade de alguém chegar para você e dizer assim: o que você passou ou o que você sentiu, vocês vão ter que me aguentar com essa voz. Hoje eu amanheci sem voz. Eu tomei muita medicação, fiz muito gargarejo que o pastor me indicou, mas ainda tá muito difícil. Vamos ver se a gente consegue terminar. Se você pudesse apagar algo da sua vida, talvez um sentimento, talvez algo que você viu, que você sentiu, que alguém te falou, o que você apagaria talvez da sua infância? Qual é a dor que você apagaria? Eu queria que você respondesse isso para você mesmo. O que você apagaria? Provavelmente isso que você escolheu apagar seja a ponta do iceberg, para a gente entender um pouquinho sobre seu trauma. Trauma não é o que fizeram com você. Não é o que aconteceu com você. Trauma é o que você sentiu aqui. É o que você identificou. Existem 2 tipos de trauma que eu classifico no livro. Um grande trauma. O que é um grande trauma? Algo com impacto. Alguém morreu. De repente, essa pessoa estava super saudável e de repente essa pessoa morreu. Um abuso sexual. Algo muito forte, impacto, você não espera. Uma doença repentina. Então, esses são grandes traumas. E aí as pessoas acham que não tem trauma, porque nunca às vezes passou por algo tão difícil na vida. Mas existem os pequenos traumas. O que são os pequenos traumas? É uma frase que a gente ouviu: você não vai ser ninguém na vida. Você não consegue, você não dá conta. Você é um irresponsável, você é um infeliz. Você nunca vai se dar bem na vida, nunca vai ter algo. Você nunca vai casar. Às vezes, esse trauma pode ser a ausência, um abandono. E como você se sentiu lá dentro, isso vai ser o seu trauma. Então, aí fica mais fácil da gente entender que todos nós, infelizmente, temos traumas. E o trauma, ele cria padrões na nossa vida. Quando a gente identifica o trauma, a gente começa a observar que a nossa vida ela começa a andar
nosso comportamento começa a ser de acordo com aquela dor, de acordo com aquela ferida. Eu sou reativo com aquela pessoa, eu tenho um problema naquele comportamento, eu reajo. Então, quais são os meus porquês? E é nessa hora que a gente precisa entender que o trauma molda nosso comportamento. E é por isso que a gente age como age, fala como fala, reage como reage. Isso a gente precisa entender. Para vocês entenderem um pouquinho sobre traumas, eu vou dar alguns exemplos. Nada melhor do que uma pessoa 100% traumatizada aqui. Vou dar alguns exemplos e pode ser que vocês se identifiquem. Eu cresci num lar maravilhoso. Tinha tudo. Eu tinha pai, mãe, uma boa escola, não faltou nada. Minha mãe tentou levar a gente para a intimidade com Deus. Então eu cresci num lar normal. Só que o meu lar era extremamente rígido. Tudo era errado, tudo era pecado. Então eu aprendi que eu tinha que ser perfeita o tempo todo. E ser perfeita o tempo todo desgasta demais a gente. A gente quer toda hora agradar ali. E quando a gente entende que então o meu comportamento me deixa uma pessoa extremamente insegura. E me sentia incapaz. Porque parecia que as pessoas precisavam sempre mais. Sempre mais. E eu não conseguia. Então, isso é um trauma pequeno, mas que constantemente você ouviu uma palavra, uma frase, isso não é para você. Você não pode. Você não é igual a todo mundo. E muitas vezes isso fazia parte de um desenvolvimento pessoal. Agora, o exemplo de um trauma, de um grande trauma. Eu sofri um abuso. Muitas pessoas conhecem essa história, está na internet, está em todos os lugares. Eu tinha 16 anos, a mão armada, no meio do mato. Foi algo realmente muito difícil. Então, como que eu me senti? Uma pessoa totalmente desvalorizada. Isso acabou comandando o meu comportamento. Passei a não confiar em ninguém. Mais para frente, existiam outros traumas na minha vida, existiram outros traumas. Eu estive em um relacionamento abusivo, tóxico, com agressões, com traições. Então, aqui eu tenho os dois tipos de traumas, grandes traumas e pequenos. Grandes é a traição, porque é algo inesperado, um divórcio. E os pequenos traumas, que aonde eu me sentia culpada pelaquela situação. Qual o comportamento que me levou? Dependência emocional. Me sentia insegura, baixa autoestima. Então, isso também foi trabalhando as minhas emoções e meus comportamentos. Depois, eu sofri um divórcio e tive a responsabilidade de criar filho sozinho. A responsabilidade de você ser a única pessoa provedora. Isso acaba também trazendo um monte de traumas. Porque você se sente a única responsável e você não pode falhar. E lembra que eu já queria ser perfeita? E é claro que eu ia falhar. Então, isso acabou me isolando muito, me fazendo sentir uma pessoa que não era para relacionamentos. Então, esse também são pequenos traumas. E pessoas que têm traumas, né, feridas emocionais, o que elas fazem? Elas ferem outras pessoas. Meus filhos estão aqui, eles sabem o quanto a própria religiosidade que eu tive na infância, eu levei para os meus filhos, porque eu não sabia como lidar. Então, eu fui levando isso adiante, até que um dia a gente aprende, né, que algo está errado e que isso não pode acontecer. E quando a gente começa a se curar, as pessoas que são curadas, elas também curam. Isso é que é importante. E quando você se cura, e vocês vão entender no livro, esse passo a passo, esse caminho para essa autocura, autorresponsabilidade.
Vocês também vão entender essa cadeira, o porquê que essa cadeira está aqui. Daqui a pouquinho eu vou convidar vocês a sentarem nessa cadeira. E quando a gente se cura, a gente vai curando outras pessoas. E você entende qual é o seu propósito. E ali a minha vida começou a dar uma melhorada. Eu dei uma chance para esse moço. E aí as coisas foram ficando diferentes. Ele já era um pouco mais emocionalmente saudável do que eu, né? E aí a gente foi. Eu entrei para essa carreira, para esse mundo, e me especializei em traumas, porque eu queria entender o porquê que eu sabotava tanto a minha relação, o porquê que a minha vida não estava certo. E quando me pediu em casamento, tudo certo, maravilhoso, o que acontece comigo? Eu escuto uma voz no meu ouvido, assim, audível. Não era do coração, não era interpretação. Era simplesmente assim. Minha filha, você vai ter um problema cerebral. E eu não vou soltar a sua mão. Eu estava louvando na igreja. Eu tenho uma intimidade muito grande no louvor. Olhei para trás. Não vi ninguém. Falei para ele, amor, você falou alguma coisa? Ele disse, não. Eu falei, eu escutei que eu vou ter um problema cerebral, mas Deus não vai soltar minha mão. Eu entendi que era Deus. Isso era um domingo. Na segunda-feira eu estava na UTI. Laudo médico. Trombose cerebral, em todos os seios e faces do cérebro, mais de 40 trombos. Não tinha como sobreviver. O médico disse, chamou meu marido, falou, pode se despedir. O próximo passo dela, eu tenho esse áudio gravado do médico no meu Instagram. O próximo passo é o coma profundo e o óbito. Impossível que ela sobreviva, mas se acontecer, ela vai ter muitas sequelas. Não vai enxergar, pode ser que não ande, pode ser que não fale, a gente ainda não sabe. E aqui estou. Por quê? Quando eu acordei, eu pensei, se eu tivesse ido, o que eu teria deixado? Qual seria a minha marca? Quem seria a Miriam Rose para as pessoas? Não deixou nada. Seria ninguém. E ali nascia um propósito, que é a minha profissão. Ajudar pessoas a entenderem seus traumas, ressignificarem e ter uma vida que ela nasceu para ter. Enquanto, né, não chega o dia tão esperado, né, de a gente estar vivendo, desfrutando das maravilhas que Deus nos diz, nós temos que ser felizes agora. A gente precisa aproveitar ser felizes. Então, tem muita gente que não fala com o pai, tem muita gente que não fala com a mãe, tem muita gente que segura esse trauma e não faz mais nada, joga embaixo do tapete, fala, tá bom, vamos vivendo. Não é esse o objetivo. Quando a gente está traumatizado, a gente tem as feridas emocionais e a gente, claro, vai machucar os outros. Então, é importante que a gente descubra como é esse caminho, qual é esse caminho. E lá no livro eu trago muitas histórias de pacientes reais. Claro que eu troquei os nomes, né? Mas histórias reais de pacientes que ressignificaram. Eu tenho uma paciente que ela foi rejeitada. E eu queria água. Ela foi muito rejeitada pelo pai. E ela foi tentar abraçar o pai quando ela era um pouco mais moça. E ela não conseguiu. Ela se tornou, depois de muito tempo, ela me contou isso em uma das primeiras sessões, e lá na frente, ela me contou que ela teve um dia maravilhoso, ela é professora, e ela me mostrou um vídeo que ela estava abraçando todas as crianças para entrar na sala de aula. Olha como isso é lindo, ela ressignificou, só que ela não tinha dado conta. Por isso que a terapia é tão importante, ela entendeu
o quanto aquilo mexia com ela, mas ela era portadora agora de levar o abraço. Ela nunca mais deixou uma criança na escola sem abraço. Isso é bonito, né? É como eu já disse várias vezes, e vocês precisam gravar isso. Quem se cura, cura. A dor que te feriu pode ser exatamente o que abre o seu propósito. Assim como foi comigo. Eu não sei o que você está passando, ou o que você passou na sua infância. Mas você pode ajudar alguém a entender o que ela ainda não viu. Se você ler esse livro, ou se você presentear essa pessoa. E eu não queria que isso parasse aqui. O que eu fiz? Eu abri no Telegram a comunidade emocionalmente livre. Lá no final do livro tem também o QR Code que as pessoas podem acessar. E eu disponho gratuitamente o meu tempo em colocar aqui matérias, assuntos sobre traumas para ajudar as pessoas a entender o livro. É como se fosse uma sessão de terapia. Eu coloco lá tudo que a pessoa precisa, ela vai simplesmente ler no tempo que ela precisa e fazer as tarefas. Esse livro, ele é cheio de tarefas. E é de propósito, que é para você entrar em contato com as suas experiências. E essa é a cadeira de escolha que eu te convido a sentar. Lá no livro, quando vocês terem a experiência da leitura de vocês, tem uma técnica que eu faço, que eu explico das cadeiras. E existem 3 tipos de cadeiras, que a gente precisa escolher onde está. É a cadeira do passado, que a gente não tem como mudar. Aconteceu. A gente precisa aceitar e lidar com isso. Existe a cadeira do vitimismo, que é onde eu reclamo, coloco a culpa no outro, eu falo, céu, terra, e nada acontece. E tem a terceira cadeira, que é a cadeira da autorresponsabilidade, que é onde a gente pega e faz acontecer. E nós fomos criados com essa capacidade. Existe no nosso cérebro a neuroplasticidade. Ela encontra um novo caminho pela constância. Isso é maravilhoso. Então, todos nós podemos nos curar. Todos nós podemos perdoar, se perdoar, como o Rogério disse. E isso é possível porque Deus nos deu esse dom. E quando nós nos libertamos dos nossos traumas, a nossa vida fica totalmente diferente. Nós nos tornamos cristãos melhores. E está aí, quando eu tive esse propósito de escrever o livro, foi por conta disso. Para que nós possamos ser pessoas melhores, curar outros e sermos felizes já aqui, nesse mundinho aqui. Né? Então, eu convido vocês a ter essa experiência do livro. Além da comunidade, essa é uma outra história muito linda também, porque eu queria muito ajudar alguém na África. E algumas pessoas aqui sabem o quanto eu fiquei frustrada. Eu entrei em contato num lugar e a pessoa nem me respondeu. Isso porque eu queria ajudar, né? E eu falei, caramba, eu quero doar dinheiro do livro. E nada aconteceu. Aí o Rogério fala, vamos conhecer a Life. Vamos conhecer a Life. Chega aqui, a igreja tem um projeto lindo para Moçambique. E aí eu encontrei, aí chamamos o pastor em casa, eu fui perguntar para ele, e aí, como é o projeto? E aí, só aqui na minha cabeça, né? Ele ainda não sabia de nada. Então, todo livro das minhas palestras, nas empresas que eu faço, ou no meu consultório, todos os livros, a gente vai direcionar uma porcentagem para o projeto de Moçambique, que agora, inclusive, vai ter uma igreja Life lá naquela cidade. Qual que é o nome da cidade, pastor? Yamatanda. Né? Lá. Então, eu ainda não fui, pastor já foi, vai voltar agora, né?
Mas quem sabe ainda eu consigo ir lá também para conhecer e realizar esse sonho, né, de poder ajudar lá também. Então, gente, obrigada pelo tempo de vocês. É um dia muito especial para mim. Eu tentei me esforçar ao máximo, eu tirei bastante coisa do que eu ia falar, porque minha voz eu tenho que ficar engolindo toda hora e está horrível. E isso vai para algum vídeo aqui, então não vai dar muito certo. Então, não vou me alongar muito. Então, o livro está oficialmente publicado, está à disposição, está lançado, e um valor muito justo. E eu gostaria muito que, pelo menos, cada um de vocês pudessem adquirir o livro, participar do propósito, né? Entrar para a comunidade, para que também sejam emocionalmente livres. Eu vou deixar aqui, mas se você não for adquirir o livro e quiser entrar na comunidade, o QR Code está aqui, você também pode entrar. Convida a família, convida os amigos, entra lá na comunidade daquela moça lá, que alguma coisinha boa ela vai ensinar para vocês. Tá? Eu também fico muito feliz pelos meus pacientes que vieram aqui, pessoas queridas, amigos queridos, e espero que esse livro, assim como para mim é um propósito, abra o propósito de vocês, que vocês consigam ver uma luz diferente, algo que talvez vocês nunca tenham visto. E aí acho que tem uma frasezinha também. Você não é seu trauma. E este livro é o primeiro capítulo da sua nova história, assim como também foi a minha. Obrigada pelo tempo de vocês.